Foi mal. Fica à vontade. Senhor presidente Jaime Tonello, primeiro secretário ad hoc, vereador Dr. Ricardo, segundo César Faria, senhores vereadores, público que nos assiste, eu vou fazer uma pergunta nessa noite sobre o Código Florestal que a Câmara dos Deputados aprovou. A minha pergunta é a seguinte: se o código aprovado pela Câmara dos Deputados foi aprovado, nós não estaremos punindo quem cuidou, preservou e plantou dentro de uma consciência ambiental? Por isso eu quero desta tribuna fazer e deixar registrado uma manifestação que eu tenho a intenção e acredito que seja de quase todo o Brasil. Veta Dilma. De um lado, ambientalistas com propostas irreais, com o fim de importantes culturas já sedimentadas como café e uva, e de outro lado, alguns produtores que queriam o tudo permitido, através de suas lideranças da Câmara, para não perderem muito, porque o tipo de querer tudo é para perder só um pouco. Não podemos dar anistia para desmatadores, mas também não poderemos punir pequenos agricultores, que é a grande maioria da população de produção brasileira. O agronegócio, novamente, foi o grande vencedor da votação, já que tem uma grande representação na região centro-oeste, dentro do Congresso Nacional. Como legislador, eu defendo a liberdade de opinião e defendo também a liberdade do voto. Respeito a decisão da maioria, mas convenhamos, senhores, quando se trata de sobrevivência do planeta, quando temos várias situações catastróficas por invasão do homem, principalmente pelo desmatamento, e se nós nos calarmos diante dessa catástrofe em forma de código, com certeza não seremos perdoados pelas próximas gerações. Queremos dar uma divulgação de alguns absurdos aprovados, que eu não sei porquê, e que não é manchete de jornal. Uma situação que eu já havia criticado nessa tribuna, na questão mundial, onde países como Brasil e Indonésia poderiam vender uma área para compensar a poluição de outros países. Caros vereadores, isto virou um artigo do nosso Código, para que um Estado possa compensar o desmatamento, uma questão poluidora do outro. Um absurdo, como se São Paulo poderia desmatar tudo e Santa Catarina teria que pagar o preço. Estados e municípios terão total liberdade para definir a extensão das áreas de preservação permanente na zona urbana, sem considerar uma área prevista em lei. Isso é um descaso, meus senhores. Foi derrubada a exigência de reflorestar as margens do rio com mais de 10 metros de largura, o que antes era um APP. Apesar das nascentes ocuparem um raio mínimo de 50 metros, quem as desmatou só precisa recompor 30. As áreas em encostas, de 25 graus a 45 graus, tinham restrição para agricultura e pecuária, mas agora permite atividade agropecuária. O relator excluiu da definição dos APP os chamados apicuns. Para quem não sabe o que é o apicum, é o brejo de água salgada à beira-mar. Aqui nós temos um exemplo. Também deixou de lado os salgados. O que seriam os salgados? Salgados são os manguezais, que são sistemas ecológicos da região entre marés. É a região compreendida entre os níveis extremos de pré-mar e baixa-mar. O que nós temos aqui na costeira, o que nós temos aqui no Itacorubi, nossa cidade é cheia de manguezais, apicuns e salgados. E vocês vejam o que aconteceu. O relator, ele simplesmente excluiu a definição de APP dos chamados apicuns, salgados e manguezais. É como se num acordo, de repente, nós podemos construir em cima do mangue. Isso, meus senhores, é que o Código Florestal está permitindo. Então, se a presidenta Dilma realmente tiver um compromisso com esta nação, tiver um compromisso com o futuro do Brasil na questão ambiental, e se ela quiser ser verdadeira na Rio+20, ela tem que vetar esse código por inteiro.